Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto episódio desse podcast aqui, deste casal. Foi mal, bicho. Você tá rindo porque seu filho do ego? Tu não pode falar isso no podcast. Mas elas vão recomeçar. Não vai, não. Vai sim. Não, amor, é sério, volta. Gente, não. Já era. Pessoal, ó. Filho de uma égua pro maranhense de Tuntum é muito tranquilo falar, tipo... Vixe, tu queria só falar o nome da minha cidade. Não. Eu tenho orgulho da minha cidade. Não. Eu tenho orgulho da minha cidade, Meu cara. pai ia ajudar eu a fazer esse podcast. Gente, é o seguinte, se você ainda não viu o episódio 1, 2 e 3, volta lá e assiste, porque vocês já estão percebendo, né, que já rolou muita coisa e vai rolar muito mais, principalmente agora, depois dessa. Vai sim. É isso aí. E hoje nós É vamos isso falar aí, de um vamos. assunto até sério, né? Não, eu queria falar sobre outra coisa, rapidinho, sem Ah. seriedade. Gente, pra quem não sabe, essa pessoa aqui, ela é bicampeã maranhense de judô e jiu-jitsu. Judô. Só judô. Você não foi campeã de Só jiu-jitsu? campeã, tu falou bi de judô. Ah, tá. Então tá bom. Desculpa as igrejas que eu já passei que eu menti sem querer. Eu pensei que era bi. Mas beleza, você é campeã maranhense de judô e jiu-jitsu. Bicampeã de judô. Ah, E campeã de jiu-jitsu. ok. Beleza. Amor, Então... você tá comigo tem 20 anos, não sabe. Não, mas é só um detalhe. Tá, não é não. Mais importante eu sei. Tá, eu quero que primeiro vocês orem por mim, porque não é fácil ser casado com uma pessoa que Não pode te dar um mesmo. empurrão a qualquer momento. E segundo, eu queria que você contasse a história da sua luta mais rápida. Minha luta mais rápida foi aos meus 18 anos, no colégio Peniel. Eram jogos escolares. E eu venci a menina em 8 segundos e o nome dela era Edila. E até um tempo desse, quando ela me encontrava no sushi, lá em Imperatriz, ela me olhava e sem graça, porque toda vez ela perdia pra mim, eu já tinha vergonha de ganhar dela. E qual foi o golpe? Ah, e o nome do golpe em si eu não me recordo mais, mas foi um imponzaço. Então, você na gay. Foram 3 segundos. A segunda menor que foi 8 segundos. Foram 3 segundos. E nós vamos ter algum E podcast. você tava lá. Você tava lá nessa luta. Não lembro. Tava. Eu me lembraria, eu teria me apaixonado lá naquele dia, então eu acho que eu não estava. Não, você já era apaixonada. Então tá bom, vamos. O pessoal daqui da produção tá dizendo que você um dia tem que me derrubar ao vivo no podcast. Ah, Consegue ou não consegue? agora? Não, agora não. Vai desmontar tudo, a gente mora no apartamento. Você não vai conseguir me derrubar, eu só quero saber se você aceita o desafio. Gente, tá aí uma coisa que eu não me preocupo, é de não conseguir derrubar. Então tá bom, vamos escolher o melhor momento. Pode ser um dia que eu estiver zangada. Quando nós chegarmos a 1000 inscritos nesse canal. Então, nós vamos ter uma luta épica. Fechou. 1000 inscritos. Sem proteção. Beleza, Só tapetinho. top. Então, vamos lá. Você quer falar sobre, hoje... Então, hoje nós vamos falar de como Deus nos direcionou a carregar essa palavra de paternidade e como Ele nos deu o nome Abba Pai. Isso aí. Gente, então vamos lá. Essa história é muito legal, porque no episódio passado nós falamos de como Deus usa dor, sofrimento e coisas difíceis para nos preparar para o futuro. E aperfeiçoar nossa fé. Exatamente. E essa história é muito especial, porque essa experiência, ela fez com que a música Abba Pai nascesse. Oh. Ela voltou o nosso coração de uma certa forma para Moçambique, onde a música Abba Pai foi cantada a primeira vez. E ela também nos deu, assim, aquela convicção que é a palavra da nossa vida. Sim. Mas eu preciso que você conte, então, porque você engravidou nos nossos primeiros 6 meses de casamento. E aí, Sim. deixa a galera saber o que foi que aconteceu aí. Então, quando nós fizemos 6 meses de casados, né, casadinhos, tínhamos passado por toda aquela turbulência do primeiro semestre, né, do episódio anterior. Sobrevivemos. É exatamente isso. Sobrevivi.
E que tem nessa tua xícara aí? água, agora água. Só isso? Era café. Tô achando você muito animada. Vamos lá, continue. Bom, eu engravidei evitando, né? E quando eu completei 4 meses de gestação, eu comecei a inchar muito e todo mundo achava que eu estava engordando, que eu estava comendo muito. Só que eu enjoava muito e não tinha como eu estar engordando, porque eu enjoava, botava tudo para fora e não fazia sentido, mas eu estava realmente inchando muito. E aí você acordou uma manhã, eu te futucando, Daniel, Daniel. E eu tinha acordado e ouvindo Deus falar no meu ouvido a palavra ultrassom. E você virou para mim e falou, isso era 6 horas da manhã. Eu tinha aula na faculdade, mas eu falei, não vou para a faculdade, eu vou fazer uma ultrassom, porque Deus falou ultrassom e eu tenho que fazer uma ultrassom. E quem me conhece sabe que quando eu quero uma coisa Ainda bem que Deus não revela os meus pecados para essa mulher. Porque aí Deus fala com ela. E aí, Aleluia. e aí nós fomos em busca de fazer essa ultrassom. Eu tinha já o pedido, porque o pedido era para 2 dias depois, você lembra? Era para 2 Sim. dias depois. E você até me questionou, mas você não disse que era daqui 2 dias? Eu falei, não, mas a gente tem que fazer hoje, porque Deus falou comigo, vamos fazer. E nós fomos. E quando nós chegamos lá, o feto estava, né, já era um feto, mas era bem pequeno. Ele estava com o coraçãozinho parado, tinha parado há mais ou menos 28, 30 dias. Então, mais ou menos um mês, ele estava morto dentro de mim. E era isso que estava te fazendo ficar o seu corpo E inchado. o meu organismo estava detectando um corpo estranho, né? Era o feto sem vida. E a forma como ele tinha de se manifestar era que eu inchasse, né? E realmente eu comecei a inchar muito. Foi aí que eu comecei a engordar. E aí, o que foi que aconteceu? Foi um negócio muito sério, porque apesar de ser uma gestação inicial, 4 meses, né, em relação às outras, mas como o feto já estava morto há um mês, eles não poderiam simplesmente fazer a curetagem, então eu tive que internar. Eu passei 6 dias internada. Nossa, foi horrível. Tomando uma dose altíssima de antibiótico na veia. E todas as minhas veias já estavam muito cansadas. Eu lembro que cada aplicação eu gritava, porque quando a medicação passava nas artérias principais, na aorta, eu gritava de dor. E no 6º dia apenas que eles fizeram a curetagem e tiraram, né? E eu fiquei melhor, fiquei bem, e no dia seguinte pude ir para casa. Mas o que acontece no meio desses dias tão difíceis, a gente com apenas 10 meses de casado até então, né? 6 de casados eu engravidei, com 10 meses de casados eu perdi o bebê. E você foi buscar umas roupas para mim em casa. Na verdade, você estava passando por aquele momento mais difícil, assim, da dor, né? Eu não entendi o que estava acontecendo, mas quando aquela medicação passava pelas suas veias, você gritava de dor, chorava muito. Estava sendo muito difícil. E aí você me pediu para buscar algumas coisas em casa e eu fui. E fui chorando na moto, porque, cara, estava sendo muito estranho. Porque primeiro a gente tomou um baita de um susto. Por causa do bebê que estava chegando. E a gente não estava se sentindo preparado nem emocionalmente, nem como pessoas maduras para serem pais, nem financeiramente. Sim. Mas aí depois a gente se apaixona por aquele bebê, a gente começa a sonhar. Feijãozinho. Aí a gente deu um apelido para ele de Ele Feijãozinho. não teve nome, né? Não teve nome, É o Feijãozinho. Feijãozinho. E aí ele morre. Então assim, e agora você está passando mal no hospital e aquela coisa toda. Então, estava sendo um período muito turbulento. E eu comecei a chorar muito dirigindo aquela motinha para casa. Cheguei em casa e eu preciso de algo que possa me dar um alento. Eu preciso de algo que possa trazer um refrigério para minha alma. E o violão estava lá. No cantinho da sala. No cantinho da sala. E eu comecei a dedilhar o violão. E eu senti realmente uma presença de uma pessoa sentando do meu lado no sofá. E eu comecei a dedilhar a música Abba Pai. Comecei a cantar essa música, ela veio toda de uma vez. Uma música pequena e que, quando eu cantava, parecia que eu estava no colo de Deus, assim, parecia que eu estava sendo abraçado por Deus.
E enquanto eu cantava essa música, eu comecei a ser ministrado por Deus por algo. Sim. Aquele sentimento que estava no meu coração, aquele sentimento de dor, de perca, né, poderia se parecer com o sentimento no coração de Deus quando nós, os seus filhos, pulamos do barco, assim, do projeto dele para nossas vidas. Quando a gente diz não, quando a gente retruca, quando a gente aborta esses sonhos de Sim. Deus, né? Então, naquela época foi muito forte ser ministrado por Deus daquela forma, e foi uma forma que Deus encontrou de falar ao meu coração sobre aquela geração. Que eu precisava aliviar esse sentimento no coração de Deus de uma geração sem propósito, de uma geração que não tinha destino, era como se filhos sem propósito, e Deus queria que eles fossem mais parecidos com Jesus, Deus queria que eles entendessem o seu amor, Deus queria, enfim, aquela grande família. E eu lembro que eu voltei para o hospital, eu cantarolei a música para você, e a tua resposta foi muito interessante, porque você disse, Deus estava falando comigo a respeito disso, Ele está nos falando sobre essa geração que precisa conhecê-lo como Pai. Né? Assim como nós amamos esse bebezinho que a gente nem deu nome, nem conhece, o amor de Deus é infinitamente maior, e a gente precisa desenrolar essa palavra. Então, saindo dali daquele hospital, alguns meses depois, nós recebemos um convite para irmos a Moçambique, né? Estar com alguns missionários ministrando num orfanato. Eu lembro do pastor Nonato e o pastor Jean, né? Eles estavam em Moçambique e eles viram um projeto de música lá chamado Som do Céu. Sim. E eles pensaram em mim, falaram, cara, Daniel tem que vir aqui, Daniel tem que vir aqui. Isso é a cara dele. Exatamente. E eu lembro que o Jean falou, cara, eu vou patrocinar a sua passagem, né? E vamos orar porque Deus vai levantar o valor da passagem da sua esposa. E foi isso mesmo. E meses depois, nós estávamos em Moçambique, no meio daquele orfanato, e eu comecei a cantar aquela música Abba Pai. E inúmeras crianças cantando junto, Exatamente. Órfãos cantando. E eu lembro, assim, que tinha sido um processo muito doloroso, mas o seu cuidado, meu amor, assim, a forma como Deus sempre usou você para cuidar de mim, assim, em cada situação que eu passei em relação à gravidez, me mostrava muito, assim, o cuidado de Deus com a minha vida, né? Era o seu amor. Eu lembro que eu tive alta em um dia do hospital. No dia seguinte, nós fomos pro Rio das Pedras. Sem juízo, meu Deus. Tomar banho na cachoeira, água gelada. Minha mãe queria matar a gente quando ela soube. Meu Deus do céu. Não façam isso, crianças. Não façam isso, gente. Você poderia ter morrido, né, amor? Com aquela infecção generalizada por causa do bebê e Deus te livrou. Sim, mas aí no dia seguinte a gente já estava feliz, né? Porque Jesus é a nossa alegria, a nossa força. Mas por que eu estou contando isso? É porque foi engraçado? Não. Mas é porque desde o início nós escolhemos sempre a viver em alegria com Ele, né? Verdade. Eu lembro que nós choramos tanto no dia da alta. Eu lembro que eu quase desmaiei indo para casa ainda, muito ainda fragilizada. Foi um processo muito louco, aquela medicação toda para me fazer não ter a infecção generalizada, e mexeu muito com o meu organismo, e eu quase desmaiei indo para casa. Mas nós chegamos em casa, eu já tinha algumas coisas do bebê, e eu olhei, eu chorei, mas nós fomos dormir, e nós oramos junto, abraçadinhos, eu lembro muito disso. E você abençoou o meu ventre, você lembra disso? Que Deus nos daria muitos filhos. E nós dormimos muito juntos, e nós já acordamos muito felizes com o telefone tocando e a galera chamando a gente para ir para Estreito, para o Rio das Pedras. Sem juízo. Ei, tu quase morreu, mas vamos ali na cachoeira. E foi muito bom, porque eu vi os meus amigos também querendo alegrar o meu coração, querendo cuidar da gente, né? Cuidar da gente. E lá em Moçambique nós estávamos ministrando essa canção. Muitas crianças sendo tocadas pelo amor de Deus. Os próprios missionários, eu lembro
de como o coração paterno de Deus encheu aquele ambiente. Sim, meu E Deus. como houve uma convicção que nós estávamos sendo os braços do Pai, cuidando daquelas crianças. Moçambique é um lugar extremamente desafiador. Um O renovo número de sobre órfãos assim, avassalador, né? E como, através daquela situação, né, que nos feriu, Deus fez um antídoto. Né? para a cura de Para muitos. cura, ele pegou através daquilo e ele transformou aquilo num óleo de cura, num bálsamo para os nossos próprios corações. Quantas pessoas mandam mensagens até hoje falando da canção Abba Pai? Quantas pessoas têm testemunhos fortes? Que foram realmente curadas. Exatamente. E quando nós retornamos de Moçambique com aquela bagagem, nós tínhamos a convicção, Deus nos deu uma palavra. Deus nos deu algo que não é momentâneo, é para sempre. Essa é a nossa palavra. Nós vamos falar sobre o coração paterno de Deus, nós vamos falar sobre o amor que Ele tem, sobre como Ele deseja que nós sejamos filhos parecidos com Jesus. E aí nasceu a Escola Abba Pai, em 2010. Sim. Que, meu Deus, a gente precisa de vários episódios para falar disso, né? Mas é isso, assim nasceu essa palavra, Abba Pai. Abba Pai. E eu queria saber, para a gente encerrar, como a gente sempre encerra, qual foto foi que você escolheu? Vamos precisar da ajuda dos universitários aqui para pegar essa foto. Eita, o negócio vai ser forte. Pegou o álbum da formatura. Gente, Meu essa Deus. foto aqui, Olha isso, gente. na verdade, vou até mostrar mais um pouquinho aqui. Foi o dia da minha formatura. Você se formou em farmácia Eu sou, bioquímica. para quem não sabe, eu sou farmacêutica bioquímica, gente. Sou especialista em farmacologia clínica e Gente, farmácia olha o meu hospitalar. cabelo, gente. Por que eu escolhi essa foto? Porque literalmente aqui nós tínhamos 1 ano e meio de casado. E foi no mês de agosto a minha formatura, 1 ano e meio de casados. E aqui se encerrou um ciclo muito difícil da nossa vida, de muito aprendizado para o início desse ministério. Mas eu olho para essa foto, eu lembro de 2 coisas: família, profissão e ministério juntos. E, meu amor, a forma como Deus sempre te conduziu para a gente priorizar tanto o Senhor sobre todas as coisas, depois a nossa família e depois o ministério que Ele nos confiou. Eu vejo muita maturidade, muita humildade, um coração muito entregue à liderança de Deus sobre você e, consequentemente, Amém. sobre a nossa casa. E aqui é tipo um memorial também do nosso início. E como você me ajudou a chegar nesse dia. E o mais curioso é que o dia da minha formatura Foi o dia do lançamento foi do o CD dia Abba Pai. do lançamento do CD Abba Pai, que a Elo estava lá junto, Heloísa Rosa. Foi para o lançamento do CD, porque ela tinha gravado também no CD Abba Pai. E digamos que esse dia nasceu esse filho. Foi muito interessante porque a Camila estava tirando essas fotos, eu passei o som para a gravação, corri lá na universidade, tirei as fotos com você. E voltou para o E lançamento. voltei para o lançamento, para o show de lançamento. Ele E você não- chegou lá no finalzinho. Ele não assistiu a minha formatura, mas ele foi estar presente no momento para eternizar isso através dessas fotos Era como se cada um tivesse atingindo o seu alvo naquela estação. para aquela estação. Exatamente. E nós atingimos, meu amor. Verdade. Tem muita coisa boa para vir aí. Isso aí. Isso aí, gente. Obrigado por assistir. Não se esqueça de compartilhar com alguém que vai ser edificado por essa história. Não se esqueça de se inscrever nesse canal. E fique ligado aí no próximo episódio. E a promessa é dívida. Quando chegar a 1000 inscritos aqui, vai ter judô. Nunca vi alguém tanto querer cair tanto. É o que veremos. Tá bom. Valeu, gente. Tchau.